12 engenheiros disseram: não tem solução. Heitor Vilas-Boas já se preparava para demitir 300 pessoas. A máquina de 10 milhões de reais seria devolvida como fracasso. E então, Antônia, a faxineira do turno da noite, se aproximou da máquina e fez exatamente o que ninguém mais teve coragem de fazer. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O silêncio dentro daquele galpão imenso era o som mais assustador que Heitor Vilas-Boas já tinha ouvido em toda a sua vida. Diante dele erguia-se a estrutura de metal cromado e painéis apagados. A máquina, que custara 10 milhões de reais, não era apenas um equipamento, era o futuro inteiro da empresa. Se ela não funcionasse, contratos seriam cancelados, 300 pessoas perderiam o emprego e tudo o que ele havia construído desmoronaria ali, naquele galpão silencioso. Heitor passou a mão pelos cabelos grisalhos, sentindo o suor frio na nuca, apesar do ar-condicionado ligado. O galpão estava vazio, grande demais para o peso que carregava. Diante daquela máquina imóvel, ele se sentia pequeno, impotente. O prazo com os investidores terminava em menos de uma semana. Se a produção não começasse até a próxima segunda-feira, os contratos seriam cancelados. E se os contratos fossem cancelados, a Vilas-Boas Indústrias fecharia as portas para sempre. Senhor Heitor, a voz surgiu tímida na entrada do setor de produção. Ele se virou devagar, tentando esconder o desespero que certamente estava estampado em seu rosto. Era Cláudia, sua secretária há 15 anos. Ela segurava uma pasta preta e seus olhos demonstravam uma tristeza que Heitor conhecia bem. Ela sabia, todos sabiam. Os boatos corriam pelos corredores mais rápido do que qualquer ordem de serviço. Diziam que o patrão tinha ficado louco, que tinha gastado o que não tinha em uma tecnologia alemã que ninguém sabia operar. Diziam que o fim estava próximo. Diga, Cláudia, respondeu ele com a voz rouca. O banco ligou novamente. O gerente disse que precisa de uma posição sobre o empréstimo até amanhã ao meio-dia. Ela hesitou antes de continuar. E o doutor Mário ligou. Disse que virá amanhã cedo com a equipe para mais uma tentativa, mas que não promete nada. Heitor soltou um suspiro longo, sentindo o peso do mundo esmagar seus ombros. Obrigado, Cláudia. Pode ir para casa. Descanse. Assim que ela saiu, Heitor sentiu as pernas fracas. Ele se apoiou em uma bancada de ferramentas, baixando a cabeça. A sensação de impotência era devastadora. Ele havia construído aquele império do zero, com honestidade e trabalho duro, e agora via tudo desmoronar por causa de uma única peça, um único erro de cálculo. A máquina deveria dobrar a produção, mas em vez disso, estava drenando a vida da empresa. Ele fechou os olhos tentando conter as lágrimas que queimavam quando ouviu um barulho diferente. Era o som de rodas de plástico deslizando sobre o piso de cimento queimado. Do outro lado do galpão, quase invisível no escuro, uma mulher empurrava um carrinho amarelo de limpeza. Antônia. Ele sabia o nome dela porque fazia questão de cumprimentar a todos. Ou pelo menos fazia isso antes de a crise transformar sua vida em um inferno. Ela era baixa, tinha os cabelos presos em um coque firme e usava o uniforme azul escuro da empresa terceirizada. Antônia esfregava o chão com força, focada em cada mancha. Heitor a observou por um momento. Ela parecia tão alheia ao caos, tão distante da tragédia financeira que estava prestes a explodir naquele lugar. Mas ele estava enganado. Antônia sabia. Enquanto torcia o pano no balde, ela lançou um olhar rápido para a máquina parada e depois para Heitor. Ela ouvia as conversas. Ela via os rostos preocupados dos engenheiros que entravam e saíam. Ela sabia que se aquela máquina não ligasse, o serviço de limpeza seria o primeiro corte de custos. O emprego dela também estava naquela aposta. Heitor se afastou da bancada e caminhou até a saída, passando perto dela. Ame boa noite, seu Heitor,
disse ela, sem parar o serviço, a voz baixa e respeitosa. Boa noite, Antônia, respondeu ele, parando por um segundo. Deixe tudo limpo. Talvez seja a única coisa que vai brilhar aqui amanhã. Ele não esperou resposta e saiu, deixando para trás o silêncio e a mulher com seu balde de água. Antônia parou de esfregar o chão. Ela se aproximou alguns passos, ignorando a fita amarela e preta que delimitava a área de segurança. O cheiro de óleo novo e borracha queimada ainda estava no ar. 10 milhões, sussurrou ela para si mesma. Tanto dinheiro para nada. Antônia sabia que deveria terminar o serviço e ir embora. O ônibus para a Zona Leste passava em 20 minutos e ela não queria andar sozinha no escuro até o ponto. Mas algo a prendia ali. Uma sensação estranha no estômago, a mesma que sentia quando seu pai, muitos anos atrás, olhava para um carro enguiçado e dizia que o problema não era o motor, mas a teimosia do dono. Ela olhou para os painéis apagados. Amanhã viriam mais engenheiros, mais homens de terno e capacete branco, falando palavras difíceis e balançando a cabeça em sinal de negação. Mas naquele momento, só existiam ela e a máquina. E no fundo do galpão vazio, Antônia teve a nítida impressão de que a máquina estava esperando por algo, ou por alguém. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento, e voltou para o seu carrinho de limpeza. Precisava garantir seu salário, enquanto ele ainda existia. A manhã seguinte trouxe consigo uma luz cinzenta que entrava pelas janelas altas do galpão. O ambiente, que na noite anterior estava silencioso, agora estava cheio de tensão e vozes alteradas. Heitor Vilas Boas estava de pé, com os braços cruzados, observando a movimentação ao redor da máquina de 10 milhões de reais. Seu rosto estava mais abatido do que nunca, as olheiras profundas denunciando a insônia que o acompanhava há semanas. Ao seu lado, Mário de Oliveira, o engenheiro-chefe, consultava uma prancheta com o rosto sério e preocupado. Não era a primeira vez que aquela cena se repetia. Na verdade, já parecia um roteiro decorado de um filme triste. Durante os últimos 10 dias, vários especialistas haviam passado por aquelas portas. Eram homens com currículos extensos, diplomas internacionais e uma arrogância que mal cabia dentro do galpão. Eles chegavam com maletas prateadas, conectavam computadores aos painéis da máquina, digitavam códigos complexos e horas depois saíam com a mesma expressão de derrota, porém sempre com uma desculpa pronta na ponta da língua. O problema é o programa de integração, disseram um deles na terça-feira. É esse sistema alemão, ele não bate com a nossa rede de jeito nenhum. Já tentei de tudo, mas o negócio não roda. Não, o erro foi no transporte, garantiu outro. Vieram mais explicações, mais termos técnicos, mais certezas diferentes. 12 engenheiros, 12 diagnósticos e o mesmo resultado. A máquina continuava parada. Heitor não entendia de sensores ou calibração, mas entendia de gente. E o que ele via não era segurança, era medo. Medo de errar, medo de assumir responsabilidade. Medo de dizer eu não sei. Mário de Oliveira, diferentemente dos outros, não era arrogante. Ele era um homem prático, metódico e extremamente cauteloso. Ele trabalhava com o Heitor há anos e sofria genuinamente com a situação da empresa. Mas até mesmo Mário estava ficando sem argumentos. Heitor, nós já revisamos a parte elétrica 3 vezes, disse Mário, a voz calma, mas firme. O sistema hidráulico está perfeito, o software responde aos comandos básicos. Mas quando tentamos iniciar a produção, ela trava. É como se houvesse um bloqueio de segurança que não conseguimos identificar. Tem que haver um jeito, Mário, respondeu Heitor, a voz falhando. Nós não temos mais tempo. Se essa máquina não rodar hoje, eu vou ter que começar a assinar as cartas de demissão amanhã. O silêncio se instalou novamente, quebrado apenas pelo som de ferramentas caindo no chão e passos apressados. E foi nesse momento de tensão absoluta que a porta lateral se abriu
e mais 2 consultores entraram, vestindo jalecos impecáveis. Eles nem olharam para Heitor. Foram direto para a máquina, abriram seus computadores e começaram a digitar rapidamente. Antônia, que estava limpando os vidros da sala de supervisão no andar de cima, observava tudo lá do alto. Ela via o desespero. Via Heitor andar de um lado para o outro, passando a mão no rosto. Via Mário gesticulando, apontando para gráficos que ninguém parecia entender. Para ela, aquilo parecia um teatro onde todos sabiam suas falas, mas ninguém sabia como terminar a peça. Ela desceu as escadas de metal com cuidado, segurando seu balde e o rodo. Precisava limpar o corredor próximo à máquina, pois alguém havia derramado café no chão durante a discussão da manhã. Enquanto se aproximava, ela tentou ser discreta, como sempre fazia. Não atrapalhe, Antônia. Faça seu serviço e saia, repetiu para si mesma, mas era impossível não ouvir. Não adianta, disse um dos novos consultores, fechando o laptop com força. O sensor de torque está acusando uma resistência anormal. Se forçarmos, vamos queimar o motor principal e um motor desses custa 2 milhões para repor. Eu não posso assumir esse risco, completou o colega dele. A recomendação é parar tudo e chamar os técnicos da Alemanha. A Alemanha demora 3 semanas para mandar alguém, explodiu Heitor, perdendo a paciência pela primeira vez. Eu não tenho 3 semanas, eu não tenho nem 3 dias. Mário colocou a mão no ombro de Heitor, tentando acalmá-lo. Heitor, por favor, gritar não vai fazer a máquina funcionar. Eles têm razão. Se queimarmos o motor, o prejuízo será total. É melhor parar. Não é seguro avançar assim, decretou Mário, com a autoridade de quem protege o patrão de um erro fatal. Os engenheiros começaram a guardar suas coisas. Mais uma vez, a sentença havia sido dada. A máquina permanecia parada. Ninguém queria ser o responsável final pelo erro. Ninguém queria assinar o documento que poderia destruir a máquina de vez. Era mais seguro lavar as mãos. Antônia passou o pano sobre a mancha de café bem perto dos pés de Mário. Ela ouviu o suspiro de derrota dele. Ela viu os ombros de Heitor caírem. Todos estavam desistindo. 12 homens estudados, 12 especialistas, e todos estavam indo embora. Ela olhou para a máquina. Ela estava tão perto agora que podia sentir o cheiro do óleo. E, de repente, ela ouviu algo que os computadores não captaram. Um som muito baixo, quase imperceptível. Um estalo rítmico vindo de dentro da estrutura, como um coração tentando bater. Ela parou o rodo. Ficou imóvel, com a cabeça levemente inclinada. Antônia, a voz de Mário a trouxe de volta à realidade. O que você está fazendo parada aí? Termine logo isso e saia da área de segurança. Estamos fechando o setor. Ela olhou para Mário, depois para a máquina. Queria dizer algo. Queria dizer que eles estavam procurando o problema no lugar errado. Mas quem ouviria a faxineira quando 12 engenheiros já tinham dado o veredito? Ela baixou a cabeça, humilde. Desculpe, seu Mário. Já estou terminando. Mas enquanto se afastava, empurrando o carrinho, o som continuava na cabeça dela. Tec, tec, tec. Parecia algo que estava apertado demais. E ela sabia, com a certeza de quem já viu muita coisa na vida, que deixar aquilo daquele jeito era o verdadeiro erro. A tarde caiu sobre São Paulo, trazendo uma chuva fina e persistente, daquelas que deixam o trânsito parado e o humor das pessoas ainda pior. Dentro do galpão, o clima era ainda mais pesado do que o céu lá fora. Com a saída dos consultores e a desistência temporária da equipe técnica, restavam apenas alguns funcionários da manutenção e, claro, a equipe de limpeza. Antônia tinha a tarefa de varrer o setor de montagem, que ficava perigosamente próximo à área proibida onde a máquina ficava, agora coberta parcialmente por uma lona plástica. Ela tentava manter a concentração no movimento da vassoura, recolhendo pequenos pedaços de fios e plástico, mas seus olhos teimavam em desviar para o equipamento.
A curiosidade não era algo que ela costumava alimentar. A vida lhe ensinara que gente simples como ela não tinha o luxo de ser curiosa. Curiosidade trazia problemas, e problemas traziam demissão. Mas aquele ruído, aquele som que ela ouvira mais cedo, não saía da sua cabeça. Era como uma música que gruda na mente e a gente não consegue parar de cantarolar. Antônia deu mais um passo em direção à máquina, arrastando a vassoura distraidamente. A linha amarela de segurança estava a apenas 1 metro de distância. O galpão estava quase vazio naquele momento. Mário de Oliveira estava em sua sala, com as persianas fechadas, provavelmente tentando encontrar uma solução mágica nos manuais técnicos. Heitor tinha saído para uma reunião de emergência com o banco. Era o momento perfeito para chegar um pouco mais perto, apenas para olhar, apenas para tentar entender de onde vinha aquele tec-tec-tec que parecia um lamento metálico. Ela cruzou a linha amarela. O coração acelerou um pouco. O cheiro de metal frio era mais forte ali. Ela se inclinou, tentando ver por baixo da carcaça lateral, onde havia uma série de engrenagens expostas. "Ei, o que você está fazendo?" Antônia se assustou e deu um pulo para trás, quase derrubando a vassoura. Ela se virou rapidamente, o rosto queimando de vergonha. Era um dos assistentes de engenharia, um rapaz jovem, recém-formado, que usava o capacete branco com um orgulho exagerado. Ele a olhava com uma mistura de desprezo e incredulidade. Eu só estava limpando, senhor", gaguejou Antônia, apertando o cabo da vassoura com as mãos trêmulas. "Tinha uma sujeira aqui perto e..." "Não minta", falou ele, aproximando-se rapidamente. "Eu vi você bisbilhotando. Você sabe quanto custa isso aqui? Se você arranhar essa pintura, seu salário de 1 ano não paga o conserto." "Me desculpe, não foi por mal. Eu ouvi um barulho e achei que..." "A senhora achou?" Ele soltou um riso curto, sem humor nenhum. "Dona Antônia, com todo respeito, a senhora é paga para deixar o chão brilhando, não para dar palpite em máquina de 10 milhões. Aquilo doeu. Não era novidade ser invisível, mas ouvir aquilo ali doeu fundo." Nesse momento, a porta da sala de engenharia se abriu e Mário apareceu. Caminhou até eles, a expressão cansada, mas sempre controlada. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Mário, olhando de um para o outro. "Essa senhora estava mexendo na máquina, doutor Mário", acusou o assistente, apontando o dedo para Antônia. "Eu a peguei debruçada sobre o motor. Imagina se ela solta algum cabo." Mário olhou para Antônia. Seus olhos não tinham a raiva do jovem assistente, mas tinham algo pior. Uma frieza profissional, uma barreira intransponível de classe e conhecimento. "Antônia", disse ele, num tom baixo e calmo, "nós já estamos com problemas demais. A última coisa que precisamos é de um acidente ou de alguém mexendo onde não deve. Eu sei, seu Mário, mas é que a máquina, ela faz um barulho estranho. Um barulho de coisa forçada." Ela tentou num último ato de coragem. Mário suspirou, passando a mão pelo rosto. "Antônia, 12 engenheiros examinaram essa máquina. Nós temos sensores, computadores, gráficos. Se houvesse um barulho, nós teríamos ouvido. Você não tem treinamento para entender o que é normal ou não num equipamento desses." "Mas, por favor", interrompeu ele, levantando a mão num gesto de pare. "Cada um precisa saber o seu lugar. O seu lugar é garantindo que o galpão esteja limpo. O meu é fazer a máquina funcionar. Se você não consegue respeitar isso, não poderá continuar aqui. Fui claro? Fica no seu lugar, Antônia." A frase não foi dita exatamente assim, mas foi o que ela ouviu. "Fui claro?" repetiu Mário. "Sim, senhor, foi claro", respondeu ela, baixando a cabeça e recuando para fora da faixa amarela. O assistente sorriu satisfeito, sentindo-se vitorioso. Mário deu as costas e voltou para sua sala, fechando a porta. Antônia ficou sozinha novamente com o rapaz, que a observou pegar o carrinho de limpeza. Antônia engoliu o choro que se formou na garganta.
Ela puxou o carrinho, as rodinhas rangendo no chão. Precisava do emprego. Precisava pagar o aluguel, os remédios do pai, a conta de luz que estava atrasada. Não podia se dar ao luxo de ter orgulho. Mas enquanto se afastava para o outro lado do galpão, ela ouviu de novo. O ruído irregular, um esforço contínuo, como um motor sendo forçado sem necessidade, como alguém tentando respirar com uma mão apertando o pescoço. Aquilo a incomodou profundamente. Eles podiam ter diplomas, podiam ter computadores e podiam ter a arrogância de quem sabe tudo. Mas eles não estavam ouvindo. A máquina estava gritando e só ela, a faxineira que devia ficar no seu lugar, conseguia escutar. E naquela noite, a semente da teimosia brotou no coração de Antônia. Ela sabia o seu lugar, sim. E talvez, apenas talvez, o lugar dela fosse exatamente ali, onde ninguém achava que ela deveria estar. Naquela noite, o turno noturno estava reduzido. Apenas alguns seguranças na portaria e Antônia, que ficara para terminar a limpeza pesada do setor administrativo. Mas seus pensamentos não estavam nas mesas de escritório ou nos cestos de lixo. Seus pensamentos viajavam 30 anos no passado para uma pequena oficina de chão batido no interior de Minas Gerais. Antônia cresceu vendo as costas curvadas de seu pai, José Pereira dos Santos. Ele era um homem de poucas palavras e muitas ações. As mãos dele estavam sempre manchadas de graxa preta, uma tatuagem eterna do trabalho duro. José não sabia ler muito bem, mal assinava o nome e nunca tinha visto uma fórmula matemática na vida. Mas ele tinha um dom que ele nunca chamou de engenharia nem de mecânica avançada. Ele chamava apenas de escuta. Ela se lembrava de estar sentada num banquinho de madeira, balançando as pernas curtas, enquanto observava o pai consertar o trator velho do vizinho. O trator estava parado há meses e 2 mecânicos da cidade já tinham dito que era caso perdido. José não desmontou o motor inteiro. Ele não usou aparelhos caros. Ele apenas ligou o motor, fechou os olhos e encostou a orelha na lataria quente. — Está ouvindo, Tonia? — perguntava ele com a voz mansa. — Ouvindo o quê, pai? Só tem barulho, respondia a menina. Não é só barulho. Máquina conversa. Ela reclama quando dói. Ela avisa antes de quebrar. Mas só quem escuta percebe. O segredo não é a força, filha. É o jeito. José ensinou a ela que cada parafuso tem um aperto certo. Que apertar demais é pior do que deixar solto, porque tira a liberdade da peça de se mover. Ele ensinou que a vibração conta uma história. Se treme muito, está com medo. Se treme pouco, está sem força. Agora, sozinha no galpão frio de São Paulo, Antônia largou o pano de chão. As palavras do pai voltavam em sua mente mais alto do que as ordens de Mário de Oliveira. Fica no seu lugar. O lugar dela era onde ela pudesse ser útil, e ela sentia em seus ossos que podia ser útil ali. Ela olhou ao redor. As câmeras de segurança piscavam suas luzes vermelhas, mas ela sabia os pontos cegos. Anos limpando aquele lugar a ensinaram, onde as lentes não alcançavam. Com o coração batendo na garganta, ela caminhou até a máquina de 10 milhões. Sem os engenheiros, sem os jalecos brancos, a máquina parecia menos intimidadora e mais triste. Antônia se aproximou como quem se aproxima de um animal ferido. Com respeito, com cuidado, ela não tocou nos painéis digitais, pois não entendia aquelas luzes. Ela foi para a lateral, onde as engrenagens e as correias ficavam escondidas sob proteções metálicas. Ela encostou a mão na estrutura fria. Fechou os olhos, exatamente como José fazia. O galpão estava silencioso, mas a máquina ainda vibrava levemente, mantida em modo de espera pela energia elétrica. E naquela vibração sutil, Antônia sentiu. Não era um problema de software, não era um problema de computador. Era algo físico, era tensão. Você está sofrendo, né? Sussurrou ela para a máquina. Ela se agachou. Seus olhos, treinados por anos vendo o pai trabalhar, focaram nos suportes de metal.
as peças que seguravam o eixo principal para ele poder girar. Eles brilhavam, novos e polidos. Mas algo estava errado. A vibração vinha dali. Era um tremor fino, um pedido de espaço. Antônia lembrou-se de uma vez em que ajudou o pai a consertar a máquina de costura da mãe. O defeito parecia impossível. A agulha quebrava sempre. O pai olhou, ouviu e disse: "Está tudo muito justo. A máquina precisa respirar." Ele afrouxou um único parafuso, meia volta apenas, e a máquina voltou a costurar macio, como se fosse nova. Será que era isso? Ela olhou para as ferramentas esquecidas em cima de uma bancada próxima. Havia uma chave inglesa ali. Sua mão coçou para pegá-la. Era loucura. Se alguém a visse, seria demissão por justa causa. Seria o fim. Ela poderia ser acusada de sabotagem. Poderia sair dali algemada. Mas a lembrança do pai era forte. Forçar é o jeito mais rápido de quebrar qualquer coisa. E aqueles engenheiros, com toda a pressa e pressão, pareciam ter forçado tudo o que podiam para fazer a máquina funcionar na marra. Antônia estendeu a mão e tocou a peça que vibrava. Estava morna, mesmo com a máquina parada há horas. Atrito. Calor onde não deveria ter calor. Ela respirou fundo. Tentou desligar o medo que paralisava suas pernas. Tentou esquecer a voz do assistente arrogante. Tentou esquecer a conta de luz atrasada. Ali, naquele momento, era apenas ela e o problema. Antônia ficou ali, escutando, confirmando o que sentia. O problema não era eletrônico, era físico, simples demais para quem só confiava nos gráficos. Ela foi embora naquela noite sem tocar em nada, mas com a certeza de que voltaria. A coragem da noite anterior transformou-se em ansiedade durante o dia seguinte. Antônia mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a máquina, ouvia o zumbido de sofrimento das peças apertadas e sentia a injustiça da situação. Trabalhou o dia todo com o estômago apertado, limpando banheiros e corredores, sempre atenta a qualquer movimentação perto do galpão principal. Heitor Vilas Boas parecia um fantasma, andando pelos escritórios com o rosto cheio de preocupação. Mário de Oliveira continuava trancado em reuniões intermináveis com a equipe alemã via vídeo, tentando traduções e soluções que não chegavam. Quando a noite caiu novamente, Antônia sentiu aquele chamado. Era mais forte do que ela. Era uma mistura de dever e teimosia, a mesma teimosia que fazia seu pai passar noites em claro até descobrir por que um motor engasgava. O galpão estava vazio, ou pelo menos parecia vazio. Antônia esperou o guarda da ronda passar e seguir para o pátio externo. Ela correu para dentro da área de produção, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Dessa vez, ela não ia apenas olhar, ela precisava ter certeza. Ela caminhou até a bancada de ferramentas. Suas mãos suavam dentro das luvas de borracha amarela que usava para a limpeza. Ela tirou as luvas, revelando mãos calejadas, unhas curtas e limpas. Pegou uma chave de boca, sentindo o peso frio do aço. Era uma ferramenta familiar. O peso a acalmou. Ela se aproximou da lateral da máquina, ajoelhou-se no chão de concreto. A vibração estava lá, fiel e irritante. Ela encaixou a chave no parafuso principal. Não ia soltar tudo, só um pouco, só para ver se o som mudava, só para dar o respiro que o pai falava. Ela fez força. O parafuso estava apertado demais, como ela suspeitava. Apertado por máquinas pneumáticas sem a sensibilidade da mão humana. Ela forçou um pouco mais. O metal cedeu milimetricamente. "Ei!" A voz estalou atrás dela. A chave escorregou da mão de Antônia e caiu no chão. Ela se levantou num pulo, escondendo as mãos sujas no avental. Era o Roberto, o engenheiro júnior. Ele veio andando rápido, balançando a cabeça com aquela cara de quem finalmente achou alguém para culpar. "A senhora tem noção do que está fazendo?" Ele não gritou, mas o tom era gelado.
Isso aqui não é fogão velho para consertar com chave de fenda, não. Não, não, pelo amor de Deus. Antônia se levantou, as pernas bambas, recuando. Eu só queria ajudar. Eu só ia ajudar? Ele riu. Uma faxineira com uma chave inglesa vai ajudar numa máquina alemã? Você tem ideia do que acabou de fazer? Se eu chamar a polícia agora, a senhora sai daqui algemada. Antônia sentiu o chão sumir. Não era só o emprego que estava em risco, era tudo. Por favor, senhor Roberto, eu não fiz nada. Eu juro. Eu só senti que estava muito apertado. Meu pai era mecânico. Ele me ensinou que... Eu não quero saber do seu pai, berrou ele. Isso aqui é uma indústria de alta tecnologia, não é uma oficina de fundo de quintal. Você não tem o direito de tocar em nada aqui, nada. O barulho da discussão atraiu o chefe da segurança, que entrou correndo no galpão. O que está havendo aqui? Essa mulher estava mexendo na máquina, acusou Roberto, apontando para a chave no chão. Peguei ela no flagra. Quero que registre uma ocorrência e quero ela fora daqui, agora. Antônia juntou as mãos num gesto de súplica. Ah, por favor, eu preciso desse emprego. Eu não fiz por mal, eu só queria que funcionasse. Roberto a olhou com frieza. Você vai receber uma advertência formal agora e vou falar com o Mário amanhã cedo. Se depender de mim, você está na rua. Considere-se com sorte de eu não chamar a polícia agora mesmo. Sai daqui. O segurança, um homem mais velho que conhecia a Antônia, olhou para ela com pena, mas cumpriu sua função. Venha, dona Antônia. Melhor a senhora ir para a portaria. Ela saiu do galpão escoltada. A humilhação queimava mais do que o medo. Se causar prejuízo, a responsabilidade é sua. A frase de Roberto ficou gravada na mente dela enquanto ela caminhava até o vestiário para pegar suas coisas. O estômago doía de verdade agora. Uma dor física, de nervosismo e desespero. Ela voltou para casa no ônibus lotado, olhando pela janela sem ver nada. Ao chegar em casa, encontrou o pai dormindo no sofá, com a televisão ligada. Ela desligou a TV e cobriu as pernas dele com uma manta. Ficou olhando para as mãos dele, as mãos que tinham lhe ensinado tudo. Desistir seria o lógico, desistir seria o seguro. Ela poderia chegar amanhã, pedir desculpas de joelhos, implorar para ficar limpando apenas os escritórios, longe da máquina. Ela poderia aceitar que seu lugar era com a vassoura e não com a chave inglesa. Mas então ela se lembrou do som, aquele tec-tec-tec agoniado. E lembrou da expressão de Heitor Vilas-Boas, um homem bom que estava prestes a perder tudo. Se ela não fizesse nada, a máquina não funcionaria, a empresa fecharia. Ela seria demitida de qualquer jeito, junto com todo mundo. Insistir doía, doía no orgulho, doía no medo. Mas a alternativa era aceitar o fracasso sem tentar. E Antônia, filha de José, neta de gente que tirava sustento da terra dura, não sabia como aceitar o fracasso sem lutar. Ela decidiu que voltaria, com medo, com risco de ser presa, mas voltaria, porque a máquina ainda estava chamando e parecia que ela era a única pessoa no mundo capaz de atender. O dia seguinte amanheceu com uma tensão quase insuportável na fábrica. Antônia bateu o cartão de ponto com as mãos trêmulas, esperando a qualquer momento ser chamada ao RH para assinar sua demissão. Ela caminhava pelos corredores com a cabeça baixa, tentando não chamar muita atenção. Mas, por volta das 10 da manhã, a convocação veio. Não para o RH, mas para a sala de Mário de Oliveira. O coração dela gelou. Roberto devia ter contado tudo. Era o fim. Ela entrou na sala. O ambiente era refrigerado e cheirava a café forte. Mário estava sentado atrás de uma mesa larga, cheia de papéis. Ele não parecia zangado, parecia exausto. As rugas ao redor dos olhos estavam mais profundas e ele esfregava a testa como se tivesse uma dor de cabeça constante. Sente-se, Antônia, disse ele, indicando a cadeira à frente da mesa. Antônia sentou-se na ponta da cadeira.
as mãos apertadas no colo, pronta para ouvir a sentença. O Roberto me contou o que aconteceu ontem à noite. Começou Mário, a voz grave e pausada. Ele disse que você estava com uma ferramenta na mão, tentando mexer no parafuso principal. Seu Mário, eu posso explicar, começou ela, a voz embargada. Não precisa explicar, Antônia. Eu sei que você não queria sabotar nada. Eu conheço você há 5 anos. Sei que é honesta e trabalhadora. Ele suspirou e olhou nos olhos dela. Mas eu preciso que você entenda a gravidade da situação. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o pátio da fábrica. Aquela máquina é um protótipo complexo. Tem sensores que medem variações de milésimos de milímetro. Se você apertar um parafuso com a força errada, pode desalinhar todo o eixo. Pode causar um dano irreversível. E pior, pode se machucar. Aquilo tem partes móveis com força suficiente para esmagar um braço em segundos. Ele se virou para ela. Não havia desprezo no olhar dele. Havia uma preocupação genuína. Mário de Oliveira não era um homem mau. Ele não era um vilão de novela que gostava de humilhar os pobres. Ele era um homem da ciência, da técnica, das regras. Ele acreditava que o mundo funcionava melhor quando cada um seguia o seu protocolo. Engenheiros projetam, mecânicos montam, faxineiras limpam. Quando essa ordem era quebrada, o caos se instalava. E Mário tinha pavor do caos. Eu sei que você quer ajudar, Antônia. Eu vejo como você olha para o seu Heitor, como você se preocupa com a empresa. Todos nós estamos desesperados, mas desespero não conserta máquinas. Técnica conserta máquinas. E com todo o respeito, você não tem a técnica necessária. Mas, seu Mário, a máquina está pedindo socorro, disse Antônia baixinho. Ela está muito apertada. Eu sinto. O barulho não é normal. Mário sorriu, um sorriso triste e condescendente. Nós temos sensores de vibração instalados em todos os pontos críticos. Os gráficos mostram que a vibração está dentro dos limites aceitáveis. O que você ouve talvez seja apenas o funcionamento normal de um motor dessa potência. Você não está acostumada com equipamentos desse porte. Meu pai dizia que sensor não tem ouvido. Responder ela, sem conseguir se conter. Mário voltou para a mesa e sentou-se novamente, cruzando as mãos. Seu pai devia ser um homem sábio, Antônia. Mas isso aqui é uma grande indústria. Não é intuição, é dado, é matemática. Ele mudou o tom, tornando-se mais firme. Eu consegui convencer o Roberto a não levar isso adiante. Não haverá registro policial e você não será demitida hoje. Mas eu preciso da sua palavra. Ele se inclinou para a frente. Você está terminantemente proibida de se aproximar da máquina. Proibida de passar da faixa amarela. Se eu souber que você tocou naquele equipamento de novo, eu não poderei te proteger. Você será demitida por justa causa e responderá por danos materiais. Estamos entendidos? Era uma oferta de paz. Ele estava salvando o emprego dela. Ele estava sendo justo dentro da lógica dele. Ele acreditava que estava protegendo a máquina e a própria Antônia de um desastre. Antônia olhou para aquele homem cansado, preso em seus números e certezas. Ela viu que ele não a desprezava, apenas não conseguia enxergá-la como uma igual capaz de contribuir. Ele confiava no sistema, na hierarquia, na regra, e por isso mesmo estava cego. Estamos entendidos, seu Mário, mentiu ela. Obrigada por não me demitir. Ela se levantou e caminhou até a porta. Antônia, chamou ele, antes que ela saísse. Ela parou. Nós vamos conseguir. Os técnicos da Alemanha chegam em 2 semanas. Vamos resolver isso do jeito certo. Tenha fé. Antônia concordou e saiu. Do jeito certo, pensou ela. O jeito certo que custaria a falência da empresa, porque Heitor não tinha 2 semanas. Mário não era um vilão. Ele era apenas um homem com medo de errar, paralisado pelo próprio conhecimento. E ao proibi-la, ele achou que tinha resolvido o problema.
Mas, por dentro, Antônia sentia uma calma estranha. A conversa não a tinha assustado mais. Pelo contrário, tinha confirmado algo. Eles realmente não sabiam o que fazer. Eles iam esperar 2 semanas enquanto o navio afundava. Naquela mesma noite, Antônia esperou pacientemente. Esperou o turno da limpeza terminar, esperou as luzes dos escritórios se apagarem uma a uma, esperou até ter certeza de que Mário de Oliveira tinha ido embora com seu carro prateado. Dessa vez, ela não hesitou. Não havia tremedeira nas pernas, nem suor frio nas mãos. Havia apenas uma determinação calma, sólida como o chão que ela limpava todos os dias. Ela sabia os riscos. Sabia que se fosse pega agora, depois da advertência direta de Mário, não haveria perdão. Seria o fim de sua reputação, de seu sustento. Mas olhar para aquela máquina parada era como olhar para alguém se sufocando. Ela não podia simplesmente virar as costas. Antônia entrou na área de produção. A máquina de 10 milhões estava ali adormecida, imponente e inútil. Ela se aproximou da caixa de ferramentas esquecida, a mesma da noite anterior. Pegou a chave de boca. O metal estava frio, mas sua mão estava firme. Ela lembrou do pai. Forçar é o jeito mais rápido de quebrar qualquer coisa, ele dizia. A engenharia moderna falava em torque, em pressão, em limites. O pai dela falava em jeito. Ela se ajoelhou diante do eixo de metal que vibrava. Colocou a mão sobre ele. Fechou os olhos. Respirou fundo, sintonizando sua própria respiração com o silêncio do lugar. "Vamos lá, menina", sussurrou ela. "Me diz o que você precisa." Ela encaixou a chave no primeiro parafuso. Não fez força bruta, fez um movimento suave, quase um carinho. Sentiu a resistência do metal. Estava travado, gritando de tão apertado. "Calma", murmurou. Ela girou a chave devagar. 1/4 de volta. Só isso. Fez o mesmo do outro lado. Depois afrouxou levemente a correia. Nada de desmontar. Apenas dar espaço. Permitir que o metal respirasse. O tempo parecia ter parado. Ela não sabia se tinham passado minutos ou horas. O suor escorria por sua testa, mas ela não parou para secar. Ela estava num transe, numa conversa silenciosa entre suas mãos e a máquina. Quando terminou a sequência, ela se levantou. Suas costas doíam. Ela guardou a chave no lugar exato onde a encontrara. Limpou qualquer marca de dedo com seu pano de flanela. Não podia deixar rastros. Agora vinha a parte mais difícil: testar. O painel de controle brilhava com luzes de espera. Havia um botão verde grande: iniciar ciclo de teste. Antônia olhou para o botão. Se ela apertasse e a máquina explodisse, ela iria presa. Se ela apertasse e o alarme tocasse, ela seria descoberta. Mas ela precisava saber. Ela estendeu o dedo. O coração batia tão forte que doía no peito. "Pelo seu Heitor, pelo meu pai, por mim", ela apertou. O sistema fez um barulho de sucção de ar. Luzes piscaram. O motor principal começou a girar. No começo, foi aquele som conhecido de arranque, um gemido grave. Antônia prendeu a respiração, esperando o tec-tec-tec, esperando o travamento, esperando o erro. 1 volta, 2 voltas, o motor ganhou velocidade e então o som mudou. Não houve estalos, não houve vibração excessiva. O rugido do motor se tornou um barulho constante, macio, poderoso. Era uma harmonia. As peças não brigavam mais umas com as outras. Elas funcionavam juntas. O som era limpo, redondo, perfeito. A máquina entrou em regime de trabalho. O braço robótico se moveu com uma fluidez que ela nunca tinha visto, nem nos vídeos de demonstração. Antônia levou as mãos à boca, sufocando um grito. Não era um milagre. Não era mágica. Era apenas física. Era apenas escuta. Funcionava. Ela ficou ali, paralisada, vendo a máquina operar sozinha no escuro, linda e eficiente. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Não de tristeza, mas de alívio puro.
O painel indicou ciclo completo, sucesso. Ela desligou rapidamente, assustada com a própria conquista. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Era um silêncio de paz. A máquina estava pronta. Antônia pegou seu carrinho de limpeza e saiu correndo para o corredor, o coração explodindo de alegria. Ela tinha feito, a faxineira tinha feito o impossível. Ela achou que estivesse imaginando, que fosse um sonho, mas a lembrança daquele som perfeito era real demais. Agora, restava saber o que aconteceria quando o sol nascesse. A manhã seguinte, na Vilas Boas Indústrias, tinha uma atmosfera de velório. Heitor chegou cedo, com o terno amassado e os olhos vermelhos. Ele tinha passado a noite em claro, revisando os números da falência. Mário de Oliveira já estava lá, conversando em voz baixa com 2 assistentes, preparando o relatório final que recomendava a devolução da máquina ao fabricante. Um processo que levaria meses e custaria multas milionárias que a empresa não tinha como pagar. Antônia estava no canto do galpão, varrendo uma poeira imaginária. Ela mal conseguia segurar a vassoura de tanta ansiedade. Ela olhava para a máquina, agora silenciosa novamente, como se partilhasse um segredo com aquele monstro de metal. Vamos fazer um último teste de protocolo para anexar ao laudo de devolução, disse Mário sem entusiasmo. Liguem o sistema de monitoramento. Um dos assistentes foi até o painel. Heitor se aproximou sem esperança, apenas cumprindo o ritual doloroso do fim. Iniciando em 3, 2, 1, anunciou o assistente. O botão foi pressionado. O motor roncou. As luzes acenderam. Todos prenderam a respiração, esperando o tranco, o barulho de erro, o aviso vermelho na tela. Mas nada disso aconteceu. A máquina ganhou rotação. O zumbido suave e potente encheu o galpão. O braço mecânico começou a se mover, pegando uma peça de teste e realizando a solda com precisão milimétrica. O ciclo continuou. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. O galpão inteiro ficou em silêncio, exceto pelo som da máquina trabalhando perfeitamente. Os engenheiros se olharam surpresos. Mário de Oliveira arregalou os olhos, correndo para os monitores. Isso é impossível, murmurou ele. Os gráficos... A vibração sumiu. A temperatura está estável. O toque está perfeito. O que aconteceu? Perguntou Heitor, a voz trêmula, sem acreditar no que via. O que vocês fizeram? Nós não fizemos nada, Heitor, respondeu Mário confuso. Ontem à noite ela estava travando. Hoje ela está rodando como se fosse nova. Deve ter sido um ajuste automático do sistema, sugeriu um dos assistentes, tentando encontrar uma lógica. Talvez o software tenha feito uma recalibragem durante a noite e estabilizado os parâmetros. Pode ser, concordou outro. Às vezes essas máquinas alemãs têm protocolos de ajuste automático que demoram para ativar. Provavelmente estabilizou sozinha. Eles começaram a criar teorias. Falavam de sistemas, de assentamento térmico, de sorte. Ninguém conseguia explicar, mas todos estavam aliviados demais para questionar a fundo. A máquina funcionava. A empresa estava salva. Antônia, ouvindo aquilo, sentiu um aperto no peito. Ela deu um passo à frente timidamente. Seu Mário, chamou ela. Mário se virou, ainda vibrando com os dados na tela. Oi, Antônia. Agora não, por favor. Estamos num momento crítico. Mas é que... Fui eu, disse ela, num fio de voz. Eu soltei os parafusos ontem à noite. Estava muito apertado. O silêncio que se seguiu foi enorme. Mário a olhou, depois olhou para os outros engenheiros. Alguns seguraram o riso. Antônia, disse Mário, com um tom de paciência cansada. Nós já conversamos sobre isso. Por favor, não comece com essa história de novo. A máquina se ajustou eletronicamente. Você não tem nem força para soltar esses parafusos. Eles são travados com máquinas pneumáticas. Mas eu usei a chave.
Eu senti que ela precisava respirar. Chega, cortou Mário, mais severo dessa vez. Vamos manter a cautela. Não vamos validar fantasias. O importante é que funcionou. Volte ao seu trabalho, Antônia, e fique longe da área técnica. Heitor, que estava observando a máquina com lágrimas nos olhos, nem ouviu a conversa. Ele estava ocupado demais abraçando seu sócio. A alegria do sucesso abafava qualquer outra coisa. Antônia sentiu o rosto queimar. O velho peso conhecido caiu sobre seus ombros. Fazer a coisa certa e não ser acreditada, ser invisível. Eles preferiam acreditar num ajuste mágico do sistema do que aceitar que a faxineira, a mulher simples sem diploma, tinha resolvido o problema de 10 milhões de reais com sensibilidade e uma chave inglesa. Ela recuou, segurando as lágrimas. Sim, senhor, com licença. Ela voltou para o seu carrinho. Viu os homens comemorando, apertando as mãos, elogiando a genialidade da engenharia alemã. Ela se sentiu pequena. Sentiu-se tola por ter esperado algum reconhecimento, mas a máquina continuava rodando. E cada vez que o braço mecânico completava um ciclo perfeito, Antônia sentia uma pontada de orgulho secreto. Eles podiam não acreditar, mas ela sabia. E a máquina sabia. A euforia durou pouco. Não porque a máquina parou. Ela continuava funcionando perfeitamente, produzindo peças em velocidade recorde, mas porque a curiosidade técnica de Mário de Oliveira não permitia pontas soltas. Ele era um homem de ciência, e a explicação de ajuste automático não o convencia totalmente. Ele precisava entender o que tinha mudado. Por que a resistência sumira de repente? Por que os parafusos, que antes mostravam tensão crítica nos gráficos, agora estavam em harmonia? Na tarde daquele mesmo dia, enquanto a fábrica celebrava, Mário se trancou na sala de controle. Puxem as imagens das câmeras de segurança da noite passada, ordenou ele ao chefe da segurança. Quero ver o momento exato em que o sistema se recalibrou. Preciso documentar isso para a matriz na Alemanha. Heitor Vilas Boas entrou na sala nesse momento, trazendo cafés. Ele estava radiante, parecia 10 anos mais jovem. Para que isso, Mário? A máquina está voando. Vamos só aceitar o milagre. Eu não acredito em milagres, Heitor. Eu acredito em fatos. Quero ver o registro. O segurança digitou a senha e as imagens apareceram no monitor grande da parede. O vídeo mostrava o galpão escuro e silencioso. O relógio na tela marcava 11h15 da noite. Adiantem até haver movimento, pediu Mário. O vídeo acelerou. As horas passavam. E então, às 1h30 da manhã, uma figura apareceu no canto da tela. Não era um fantasma, não era um sistema automático. Era uma mulher pequena, de uniforme azul. Mário arregalou os olhos sem acreditar no que estava vendo. Heitor parou com a xícara de café no meio do caminho até a boca. A imagem mostrava Antônia entrando na área de segurança. Ela olhava para os lados, cuidadosa. Depois, pegava a chave de boca na bancada. Eles assistiram em silêncio absoluto, enquanto a faxineira se ajoelhava diante da máquina de 10 milhões. Viram a paciência dela, viram o cuidado, viram o momento em que ela forçou a chave, soltando milimetricamente os parafusos do eixo de metal. Viram ela indo até a correia e ajustando a tensão. Não havia brutalidade. Havia uma delicadeza técnica que nenhum deles tinha demonstrado. Ela parecia conversar com o equipamento. Depois, viram ela ligar a máquina, viram ela esperar e viram a reação dela. As mãos na boca, o choro contido, a alegria solitária, quando o motor funcionou perfeitamente. O vídeo terminou com ela limpando a ferramenta e saindo correndo. A sala de controle ficou silenciosa. Mário de Oliveira estava pálido. Ele se sentou devagar na cadeira, como se suas pernas tivessem perdido a força. Todas as suas teorias, toda a sua arrogância técnica, todos os seus diplomas, tudo tinha sido desmontado por uma faxineira com uma chave inglesa e intuição. Ela me disse, sussurrou Mário, a voz rouca. Ela tentou me dizer hoje de manhã.
E eu não quis escutar. Eu disse que era impossível. Heitor colocou a xícara na mesa. Ele estava chocado, mas acima de tudo, estava envergonhado. Ele se lembrou de como tinha passado por ela tantas vezes, sem realmente vê-la. Lembrou-se de ter dito que só a limpeza brilharia. Ficou claro para todos naquela sala. Ninguém havia mexido na máquina além de Antônia. Não havia genialidade alemã. Não havia truque de software. Só havia alguém que insistiu quando todos desistiram. Alguém que teve a coragem de ouvir o que eles se recusavam a escutar. Nós quase perdemos tudo, disse Heitor, olhando para Mário. Nós quase falimos por orgulho. Se ela tivesse obedecido você, se ela tivesse ficado no lugar dela, a empresa estaria fechada na segunda-feira. Mário baixou a cabeça, derrotado pela própria soberba. Eu subestimei a experiência prática. Eu achei que sabia tudo porque li os manuais. Ela leu a máquina. Heitor se levantou, ajeitando o paletó. Sua expressão mudou. A vergonha deu lugar a uma determinação nova. Onde ela está, Mário? Deve estar no refeitório. É hora do intervalo da limpeza. Chame ela, agora, e chame todos os engenheiros. Quero todo mundo no galpão. O que você vai fazer? Perguntou Mário. Vou fazer o que devíamos ter feito desde o começo, respondeu Heitor, abrindo a porta. Vou escutar. O sistema hierárquico, que sempre separou quem pensa de quem faz, tinha falhado em silêncio naquela noite. Era hora de reparar o erro, não o da máquina, que já estava consertada, mas o erro humano de não enxergar o valor de quem está ao nosso lado. O galpão estava cheio. Engenheiros, secretárias, o pessoal da limpeza. Heitor mandou parar as máquinas. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de expectativa, não de medo. Antônia entrou encolhida, trazida pelo segurança. Ela apertava as mãos no avental, o coração batendo na garganta. Ela viu o engenheiro Roberto com um sorriso de canto de boca, crente que ela ia levar uma justa causa. Viu o doutor Mário de braços cruzados. Dona Antônia, chamou Heitor. Ela deu 2 passos à frente de cabeça baixa. Sim, seu Heitor, me perdoe. Eu sei que não devia ter mexido. Eu já vou pegar minhas coisas. Levanta a cabeça, Antônia, disse Heitor, num tom que fez todo mundo prender a respiração. Não era bronca, era outra coisa. Ele caminhou até ela e, na frente de todos os doutores e diretores, segurou as mãos calejadas da faxineira. Mãos ásperas de tanto torcer pano de chão. Mário, mostra o vídeo, ordenou Heitor. No telão enorme, onde antes passavam gráficos complicados, apareceu a imagem granulada da câmera de segurança. O galpão escuro. Antônia entrando. O cuidado dela. O jeito que ela encostou o ouvido na máquina, como se fosse uma médica escutando um coração. O movimento suave da chave de boca e depois o choro dela sozinha quando a máquina funcionou. No galpão, ninguém piscava. O engenheiro Roberto perdeu a cor. O sorriso dele sumiu. Doutor Mário tirou os óculos e esfregou os olhos, envergonhado. Quando o vídeo acabou, Heitor se virou para a equipe. 12 engenheiros, disse ele, olhando para os homens de gravata. Nós gastamos uma fortuna com diplomas, computadores e consultorias alemãs. E nenhum de vocês teve a humildade de fazer o que essa mulher fez. Nenhum de vocês escutou. Ele se voltou para Antônia, que chorava silenciosamente. Antônia, a minha fábrica ia fechar segunda-feira. 300 famílias iam ficar sem sustento. Você não salvou só uma máquina de 10 milhões. Você salvou o pão de cada um aqui dentro. Heitor olhou firme para o doutor Mário. Mário, acho que você tem algo a dizer, não tem? Mário caminhou até ela. Ele parecia menor agora. Dona Antônia, a voz dele falhou. A senhora deu uma aula para a gente hoje. Não de mecânica, de sensibilidade. Me desculpe por ter sido cego. Antônia limpou as lágrimas com as costas da mão. Não precisa pedir desculpa. A voz dela saiu embargada. Meu pai, ele diz que a máquina é igual gente. Se apertar demais, ela trava. Tem que ter carinho.
Eu só dei o carinho que ela estava pedindo. Heitor entregou um envelope para ela ali mesmo. Isso não é presente, Antônia. É justiça. É o bônus que eu ia dar para a empresa alemã. Agora é seu. E a partir de hoje, ninguém mais te manda sair de perto da máquina. Você é a nossa consultora oficial. Naquela noite, Antônia não voltou de ônibus. Heitor insistiu que o motorista da empresa a levasse. Ela chegou em casa, sentou no sofá velho e abriu o envelope. Tinha dinheiro suficiente para reformar a casa e pagar todos os remédios do pai. Ela sentiu leveza. Entrou na casa simples, sentou-se ao lado do pai no sofá e pegou a mão calejada dele. Pai? Chamou ela. José abriu os olhos, sonolento. Oi, filha. Chegou tarde hoje. Aconteceu alguma coisa? Antônia sorriu. Um sorriso que vinha da alma. Aconteceu, pai. A máquina falou comigo. E hoje todo mundo aprendeu a escutar também. Ela contou a história. José ouviu em silêncio, balançando a cabeça devagar, com um sorrisinho orgulhoso no canto da boca, como quem já sabia que isso aconteceria um dia. Eu te falei, filha, respondeu ele, apertando a mão dela. Máquina fala, mas gente precisa aprender a baixar a crista para escutar. Você tem o dom. Nunca deixe ninguém dizer que você não sabe, só porque você não tem o papel. O saber está na mão e no ouvido. Lá fora, a lua brilhava cheia sobre São Paulo. Antônia fechou os olhos e dormiu o sono dos justos, sabendo que amanhã, quando entrasse na fábrica, ela finalmente seria vista. Gente, que história, né? É impossível não sentir um nó na garganta vendo a Antônia, com aquele jeitinho simples, ensinando uma lição tão grande. Essa história me fez pensar em quantas Antônias a gente cruza por aí todos os dias. Pessoas que têm as mãos calejadas da vida, que não têm o diploma na parede, mas carregam uma sabedoria que faculdade nenhuma ensina. Às vezes, o mundo corre tanto, é tanta tecnologia, tanta pressa que a gente esquece do principal. Escutar. Escutar quem veio antes, escutar quem faz com amor. Agora eu quero saber de você. Você já conheceu alguém assim? Alguém simples, mas que tinha uma sabedoria impressionante? Ou talvez você mesma já tenha sido julgada pela aparência e surpreendeu todo mundo depois. Me conta a sua história aqui nos comentários. Eu vou amar ler cada uma. Um abraço apertado e até a próxima.